Vamos lá, família, vamos começar com mais um videozinho aqui. Vídeo do Marco falando no Tox Anime, né? Falando do último episódio de Anime de Memory Keep. Cara, eu acabei de assistir o episódio, né? Então eu tô no 220. Ih, por sinal tá carregado aqui por algum motivo até essa parte aqui. Pronto, ajeitei. Agora tá certo. É... Tô no 220, mané. É muita informação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vamos lá. O final parece ruim, mas é bom. Explicando o fim de Unlimited Memory. Vambora. Explicação do Mark, cara. Vambora. Let's go. Só pedindo no início do vídeo pra deixar o like, pra se inscrever pra aquela fortaleza e descer embora, então. Que eu... Mané. Caraca, tô virado. Vambora. Play. Aí você fica Tem nem contagem. muito curioso, na verdade, doido pela próxima temporada. Tem tudo pra ser legal pra caramba esse anime, mas infelizmente é desperdiçado. E agora é ela que tá querendo casar com ele. Então ela vira atacante da história. Mas que ainda fica a sensação de que, nossa, poderia ser tão melhor nas mãos do diretor, mais capacitado. Só que isso É, ele acabou de falar quase tudo que eu penso também. Vambora. começa a melhorar mais pro final do anime. Pelo menos isso. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo falando de Unlimited Memory de novo. Lembra, meu, que deu todo aquele bug lá, trocaram uma cena, na verdade, como deveria acontecer numa parte do anime. Eu tive que explicar isso, porque deixou muita gente confusa pra caramba. Então, não aconteceu mais isso, mas ainda teve algumas coisas muito estranhas. O final bugou gente pra burro, mas se você souber Eu sou um deles. Entre aspas, bugado, né? Mas vambora. o spoiler do que acontece depois daquilo, entender aquele final, fica muito melhor. Leva pra caramba, na verdade. Você começa a gostar até daquele final. Então eu vou explicar aquele final lá pra quem não entendeu. Simbora. Vou dar uma geral do que eu achei do anime. Agradeço, mano. Agradeço porque, parceiro, eu ia procurar spoiler. Depois desse final eu ia procurar spoiler tipo, igual um maluco. Como Eu já tava procurando, né, antes de vir pra cá e descobrir que ia ter segunda temporada, né? Dei uma pesquisada e descobri que tem segunda. Bora ver. um todo também, porque a história é legal. O que desperdiça aqui é que ele é meio rushado e a direção é muito Sim. fraca. Mas a história Tipo assim, a produção é inconsistente, tá ligado? Mas não é como se fosse aquele problema gigantesco, mas é inconsistente pra caraca, né? Várias cenas são, tipo, muito mal feitas. A produção em si, ela tem muitos problemas. A direção, a direção é um ponto também, porque tem umas cenas que, cara, eram pra ser emocionantes e se não é, sei lá, a trilha sonora, a cena em si é, tipo, é opaca. Se eu fosse dizer algumas cenas desse anime, é opaco. Mas o anime é bom, cara. O anime é bom, o anime é bom. tinha um potencial enorme. E um protagonista muito bom. A melhor coisa dessa história E eles tiveram a pachorra. Calma, não vou falar ainda. Eles tiveram a pachorra, cara. é o protagonista. Cara, que protagonista bom! E tem também o fato que não será a segunda temporada. Por sinal, esse é um ponto, né, cara? Faz tempo que tem um protagonista legal assim, cara. Nesse tipo de história, né, obviamente. Ou não, né? Ou não, né? Tipo, pega uma média uns protagonistas meio mais ou menos, ou tipo. Clichê, não sei se é o certo, mas clichê também. Uns personagens, tipo, copia e cola também. Esse cara, nossa. É um jeitão. O jeitão dele é muito bom. Ele é o cara que fala e faz também, né? Ele fala e faz, porra. Isso é muito bom. Pelo menos. Então, mesmo quem ficou bugadaço com aquele final, pelo menos sabe que aquele não é o fim. Mas realmente o anime não dá uma dica do que tá realmente acontecendo ali. E aí o pessoal fica bugadaço. E bom, como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana. E você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord a partir do Plus, onde vocês têm acesso a mim o dia inteiro. Tá maluco. E o mais importante, você vai estar apoiando mais no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não Eu vou sair desse vídeo aqui com a minha alma limpa, cara. Eu quero saber o que tá acontecendo. puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. O Unlimited Memory conta a história basicamente de um cara que tem uma maldição que não permite que ele tenha filhos. As mulheres que engravidam dele basicamente vão morrer. E aí ele vai até uma bruxa para tentar conseguir uma cura para essa maldição. A bruxa não consegue inicialmente uma cura para ele, e ele tem a ideia de se casar com ela, já que ela aguentaria ter um filho dele, devido ao poder mágico dela. Ela não aceita, mas pelo menos vai junto com ele para tentar descobrir uma cura para essa maldição. Vai ficar com ele por 1 ano, como guardiã dele. E óbvio, ele tem segundas intenções, ele espera conquistar Moleque, ele teve 1 ano cortejando ela, até ela ceder. E adivinha? ela e convencer ela a se casar com ele ao longo desse 1 ano que eles vão passar juntos. Então, esse é um dos protagonistas mais atacantes que eu já vi. O cara todo Pra episódio faz um caraca. meme. Todo episódio ele tá E eu falava isso, quando eu assistia os episódios, camisa 10, atacante nato, sempre falava isso, cara, nos episódios.
Mano, cada oportunidade que ele tinha pra ir pra cima dela, ele ia. Pra cima não pegou muito bem, mas deu pra entender mais ou menos o que eu quis dizer. Flertar, brincar, tipo, carinho, abraços, pegar na mão. Qualquer coisa, tipo, qualquer oportunidade, o cara ia, mano. Ele não desperdiçava uma. Uma. Lá, no caso, Até quando ele criava oportunidade também, tem essa. sendo carinhoso com ela e tal lá, tentando conquistar ela e pedindo a ela pra casar com ele. Então o cara não desiste, todo episódio isso. Então é um negócio impressionante. E Uhum. vai seguindo a história assim. Começa legal, os primeiros episódios são legais, o primeiro e o segundo. Tem uma animação muito boa no segundo também, animação fluida e tal. Então, ó, anime legal. Só que aí vai decaindo, a animação vai ficando bem mequetrefe. Inconsistente pra caraca. Eu até falei isso quando eu assisti o segundo episódio, que não tava, aquele segundo episódio que teve aquela luta lá contra o lobo, o loucão lá, que aquilo ali seria, tipo, se tivesse mais vezes daquilo ali no anime, seria mais uma, ou no máximo duas, tá ligado? Tirando aquela do lobo. No máximo mais uma ou duas cenas assim, e não foi diferente. Foi exatamente isso mesmo. Teve no máximo tipo, uma cena e meia, assim, com uma boa animação depois daquilo. Vamos dizer assim, episódio bem animado, tá ligado? Teve um episódio aí que teve uma boa animação. O resto voltou um pouco ao padrão, mas não tanto, decaiu tanto como foi, tipo, do 3 pra cima, que, meu amigo do céu, cara. Nossa, decaiu muito. Os designs até se mantêm, mas a direção não consegue dar emoção nas cenas, até uma cena que era pra ser romântica entre os protagonistas, acaba ficando meio seca, sem graça. E aí Opaco, teve uma como eu cena que eles falo, inverteram quem dava o beijo na cena, e isso trocava todo o entendimento da situação. Então eu expliquei isso num episódio separado, não vou explicar tudo aqui de novo, não vale. Pô, essa cena do beijo me pegou de surpresa pra caraca, não entendi, foi nada. Pô, esse episódio, no caso, eu não sei qual é esse episódio, acho que é episódio 6, pelo que eu lembro, acho que é o 6 ou 5. Foi esse episódio aí, né, que teve essa parada. É um desses dois. Nossa, esse episódio foi corrido, aconteceu muita coisa nesse episódio, aconteceu muita coisa. Vale a pena, quem quiser dar uma olhada nesse vídeo aí, não é o propósito ficar pegando no pé daquilo de novo, mas foi um episódio muito mal dirigido, que no material original e no mangá tava muito superiores, era romântico até, no caso a cena do beijo Nossa, mangá bonito, hein? Onde vende? dela com ele, nossa, nem se compara a coisa fria, seca e sem graça que foi no anime. Então você já tava meio, pô, não dá, esse anime não dá. Só que aí a coisa começa a melhorar. Depois de 2 arcos aí, que tem um até explicando o passado dela, vem o arco aí que ela acaba notando que tá apaixonada por ele. Ela, na verdade, já tava há um tempo, porque ela queria ir pra perto dele, Ela só não tava querendo admitir, né? gostava de ficar perto dele, mas não notava que estava apaixonada por ele, continuava recusando as investidas dele. Até de beijar ele ela gostava, ele ia beijar ela, não recusava mais a partir de um determinado ponto, mas ela não admitia que estava apaixonada por ele. Até que ela nota, pô, tô apaixonada por ele e tal, o pessoal Ela nota não, a galera fala pra ela, tem essa, né? Tem essa, ela é tão nerdinha nesse sentido que tiveram que um grupo avisar pra ela. deixa descarado pra ela o que tá acontecendo ali. A cena é engraçada até. E, bom, depois disso, ela admite os sentimentos dela e aí, finalmente, começa a ter uma relação de casal que é muito mais interessante. Inclusive, não enrola as coisas de casal, tem beijo e todos os negócios lá. Mas tem uma parte muito engraçada nessa sequência, porque ele, de novo, propõe, pô, vamos casar, né, agora? Mas ela ainda não quer casar, ela tá apaixonada por ele, mas como tá apaixonada, então ela só quer ser amante dele. Ou seja, ela quer o sexo e não as obrigações de uma esposa. Então essa cena é muito engraçada se você analisar ela. Eu até brinquei com isso no meu canal. Pega meio esquisito quando fala que só quer o sexo, né? Pega meio esquisito pra caraca. Ela não queria só isso, né? Mas ela, no caso, ela entende, no caso, o papel dela como bruxa no mundo ali, que era um tanto quanto perigoso, né? E ele era um rei, ela era uma bruxa, tinha aquele preconceito todo, então vários outros problemas do que só relação carnal, pô. Canal de cortes, no caso, um corte exatamente disso. Mas o ponto é que pelo menos começam a agir como um casal, eles começam a dormir juntos direto. Você finalmente começa a ver um pouquinho mais de romance, tem um beijo romântico deles também, então começa a melhorar pelo menos esse aspecto, porque antes a situação era meio fria da relação deles. Então era um romance meio sem graça e tal, meio sem sal. Só que aí isso começa a melhorar. Ah, por sinal, eu ia falar isso agora. Eu ia falar, mas eu acabei esquecendo. Eu ia falar isso em live, mas eu acabei esquecendo. No caso, no episódio. Esse anime, ele vai dar, tipo, de 0 a 10, literalmente. No caso, de 10 a 0, eu falei errado. De 10 a 0, em 90% dos animes dessa temporada de julho, que maioria é romance. Escreva o que eu tô falando, tá ligado? Maioria tem romancezinho. Vai ser de 10 a 0. E com a produção ainda cagada que ele teve, né? Mas pro final do anime. Pelo menos isso.
Então, romance, finalmente, que você desejou o negócio inteiro desse casal aí, finalmente funcionando. Mas outros problemas continuam. Tem várias situações que acontecem e acabam como se meio que não fosse nada. Parecia um plot para um episódio inteiro, usavam meio episódio, e aí ficava, pô, foi só isso? Tipo, a situação se resolveu e tá tudo já de boa. Olha, é uma direção tão bizarra confuso. Em várias situações, que você fica meio, o que tá acontecendo aqui? E em parte o problema é o rush, eles tentam botar tanta coisa em um episódio só. Eu pensei nisso, que eles iam rushar a novel pra poder introduzir mais coisas. Quando eu falei no caso desse episódio do beijo, né, que teve um plot twist do nada, que acontece muita coisa ao mesmo tempo, e eles tentam introduzir muita coisa, tipo, muitas histórias em um curto espaço de tempo. Tem muitos arcos ali, que provavelmente se fosse, sei lá, tipo, talvez 16 episódios, o anime, seriam bem mais elaborados. Entendeu? Porque tem espaço pra desenvolver melhor. Teve espaço. Que às vezes não funciona tão bem. Vale dizer que não adaptaram uma tonelada de novels, mas realmente, esse material aí era muito denso. Muitos eventos em cada volume. Tem um total de 6 volumes, e eles adaptaram aí nos 12 primeiros episódios 3 desses volumes. Então tem mais 3 aí pra finalizar a história. 3 volumes em 12 episódios dá 4 episódios por volume, o que geralmente não é considerado rushado. Só que essa novel tem muito evento por volume. Então, pra tentar adaptar. Tá bom, então. Pensei que era rushado, sim. Tá tudo, hein? Eu tô comparando com o mangá, né? Que o mangá é foda. Quando a gente pensa num volume, é foda. Eles estavam compilando muitas partes, passando reto, sem muito... Porque tem anime que adapta, tipo, um capítulo, tá ligado? Tipo, imagina um volume. Sentimento, emoção, e criou algumas situações... Mas é diferente, eu sei que é diferente. E óbvio, a direção é fraca, então não ajuda. Uma direção boa salva até anime rushado. Ele consegue dar emoção em cada uma das cenas, embora tenha um monte no episódio só, ele consegue, no caso, dar peso em todas elas. Então, um diretor bom faz milagre. Aqui a gente não tem um diretor bom, infelizmente. E nesse anime ele tá pior que o normal. Ele já trabalhou em outros animes, mas aqui, meu Deus do céu, o cara não tá bem. Ou ele não gostou da obra, sei lá. Mas a direção é a pior coisa que tem nesse anime. Os designs são bonitinhos até, e não tão tortos a maioria do tempo. Mas, bom, a coisa avança e parece que chegou no final. No episódio 11. Parece que acabou a história. O verdade... Ó, é aquele... Ó, eu falei isso, vou falar de novo. Pra quem quer um final feliz, para no episódio 11. Pra quem quer ver o final realmente da história, vai até o episódio 12, tá ligado? Não é que o final do episódio 12 é ruim, mas não é o que você espera. História. Vambora. Ué, tem 12 ainda? O que tá acontecendo? Então, eu não falei grandes spoilers até agora. Um pouquinho da relação e tal, mas de plot mesmo eu não falei quase nada. E esse é o propósito aqui. Mas a partir de agora não tem como. Pra explicar o final, eu vou ter que comentar tudo o que aconteceu naquele episódio final. Simbora. Então, já avisado. Spoiler aí, família. Spoiler. Mas antes de ir pra parte com spoilers, vale dizer que é um anime que, em geral, tem uma história que é boa. Analisa os fatos, os ocorridos, os personagens. É boa a história. Só que a direção é muito fraca e eles rusharem vários eventos e ficar sem emoção nenhuma, a animação decair também não ajuda em nada. Então, é basicamente uma história boa desperdiçada. É o resumo desse anime. Mas eu, no caso, quando eu tava falando dos animes da temporada de abril, lá no início mesmo, eu via um certo potencial na obra, só que ela tinha um problema do estúdio, né? Do estúdio, da staff dela, que era meio fraca era meio fraca, né? E eu falei, cara, esse anime aqui, eu faço a regra dos 3 episódios, né? Eu falei, vou fazer a regra dos 3. Eu falei, esse anime aqui, se ele conseguir chegar no 3º episódio, tipo, de boa, assim, legal, tá ligado? Se ele tentar convencer, a história realmente conseguir convencer os personagens forem cativantes o suficiente, talvez eu continue, tá ligado? Talvez continue, fica interessante, né? No primeiro episódio, ele não vende tanto, porque o protagonista, ele é meio secão, né? Tipo, ele fala, tipo, brinca, entre outras coisas, mas ele é secão, né? Ele não é muito expressivo. Os personagens não são muito expressivos, né? Nesse anime é um defeito dessa obra também, que eles não são tão expressivos assim. Mas, aí teve o episódio 2, que teve realmente injetaram dinheiro de verdade, né, no anime, porque tava faltando injetar dinheiro. Aí teve o episódio 3, que aí já voltou as coisas um pouco ao normal. Ou foi tipo no episódio 2, que já tava mais ou menos. Aí no episódio 3 que melhorou. Não lembro bem específico, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Então, ele, pelo menos nos 3 episódios, se você der a chance, ele te fisga um pouco pra querer continuar. Aí a história vai se desenvolvendo, você vai se apegando aos personagens, aí vai aparecendo mais plot, tu vai conhecendo o passado da Tinashe, vai entendendo mais coisa, e aí por aí vai adiante até chegar no final, que é o episódio 11, né? O verdadeiro final é o episódio 11. Não, é zoeira, vambora.
E um casal até legal, desperdiçado, por uma direção muito fraca que não consegue dar muita emoção, dar muita química na interação entre eles. Isso aí foi uma pena, mas a história eu acho interessante bastante ainda pra continuar acompanhando. E bom, chegou o episódio final, a partir daqui vai ter spoilers mais descarados. Spoiler, Teve aí hein? pelo último episódio, Spoiler, eles hein? se casaram finalmente. Spoiler, Ela hein? finalmente aceitou aí o pedido de casamento, foi uma grande surpresa, né? Finalmente, ela aceitou e no mesmo episódio eles se casam já. E então tem uma luta antes e tal, mas honestamente é tão rápido e tal que você acaba nem ligando muito. Mas o ponto que é interessante é que eles pelo menos lutam. Pô, mas a luta foi bem feita, pô. Respeito um pouco, cara. É um dos poucos momentos que tem animação nesse anime. No episódio 2 e no episódio 11, pô. juntos. O cara é muito brabo em termos de combate e ela é forte pra caramba como bruxa, então ambos são uma dupla fantástica e utilizam isso. Infelizmente em cenas que são mal dirigidas, então não empolga tanto quanto poderia. Mas que eles são uma dupla muito legal, são, e eles lutam juntos. Então tem tudo pra ser legal pra caramba esse anime, mas infelizmente é desperdiçado. O importante é que eles finalmente se casaram no final. Inclusive, tem um mistério que ficou. O protagonista, por que diabos ele tinha aquela maldição? Por que a bruxa botou nele? Ela É a mãe... verdade, tem esse também, da maldição que ainda não foi explicado. Eu tava com esse receio aí. A bruxa apareceu no episódio 11, mas não foi explicado. Eu pensei que ia explicar no 12, né? Cara, esse episódio 12 foi tão... fora do eixo, que eu até esqueci disso, cara. Se o Marco não fala, eu esqueci legal. mãe dele, na verdade? Porque fica essa dúvida. Caso pra muita gente. É uma teoria. Eu não tenho spoiler sobre isso. Mãe Mas dele? você fica meio... De onde veio o poder mágico dele? Por que ele tem tanto poder mágico? A maior teoria é que ele seria filho de uma bruxa. E aí aquela bruxa selou os poderes dele, com aquela maldição. Mas pode não ser isso. Então ela aparece lá no casamento dele também. Então você fica nesse negócio mais ainda, pô, na verdade ela deve ser a mãe dele, por isso que ela tá ali. No caso, vendo quem é a mulher dele, que ele escolheu, que é essa bruxa aí. Mas bom, ele se casa, é bonitinho e tal, legal, acabou a história. Só que não. Tem um mistério ainda do protagonista, desse passado dele, que tem que explicar. E ainda inventam um outro negócio. Eles pegam um item lá que eles tinham descoberto há muito tempo, e aí o protagonista com esse Pois é. item acaba voltando no tempo, para mais de 400 anos atrás. E encontra aí a Tinashe, que é a esposa dele. Quando Maldita viagem no tempo, cara. Viagem no tempo estraga a história, hein, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Porra, cara. Nossa. Malditas viagens no tempo. Caraca, quando inventaram viagem no tempo, caraca, zoaram a maioria das histórias. era mais nova, quando era criança ainda, antes dela sofrer um incidente lá que transformou ela numa bruxa. E aí ele fica 6 meses junto com ela, e os dois ficam interagindo bastante, porque ele fica basicamente morando com ela, não tem o que fazer pra sair de lá. E aí, de tanta interação, obviamente, ela acaba se apaixonando por ele. E ele tá pra voltar pra casa, só que ele acaba não... Ela se afeiçoa a ele. Vamos com calma. Tipo, você, porra, ela tem 13 anos, cara. Tá lá, porra, pega meu mal, né, cara? Pega mal. No episódio ele também não se ajuda, né? conseguindo. Essa pedra aí só manda você pro passado. E aí eles usam uma teoria bem interessante, porque quando você volta pro passado, você já mudou alguma coisa lá. Você não pode voltar pro futuro porque já é outra linha agora. No caso, todo o futuro foi apagado. Exato. Então aquela Tinashe que ele conhecia, tudo lá que ele conhecia foi apagado. Aqui, eles usam a teoria de que você foi pro passado, mudou alguma coisa, mudou o futuro. Tá apagado o futuro e agora vai ser um novo futuro. No caso, não é que apaga o futuro, né? Eu acho que a ideia é essa, sim, mas tem um conceito que acho que foi utilizado até em Ultimato, né? Que é parecido. Que quando você volta pro passado, o seu passado vira seu presente. Então, meio que não tem como você... o que você faz naquele passado, que agora é seu presente, não vai alterar o futuro, porque já é o seu presente. Então, você tá seguindo uma linha nova. Então, não tem nada que você possa fazer, pô. Você não vai mudar nada. Então, sei lá, ainda vai ter aquela realidade, botando essa ideia, né? Nessa ideia, tipo, igual do Ultimato. Teria uma realidade, sei lá, que tem a Tinashe lá, tipo, tentando procurar pelo Oscar, talvez que sumiu, que foi teleportado, né? Tem essa ideia. Pode ter essa ideia. Mas até então apresentado, tá ligado? Ele foi pro passado, pra quando ela tinha 13 anos lá, por aquele atentado que rolou com ela, o trauma dela, né? De quando ela era pequena. E não pode voltar, porque vamos dizer assim, o futuro dele, que seria o seu presente, né? O presente que é o futuro, não existe mais, pô. Agora o passado se tornou seu presente. Futuro que vai se formar a partir das mudanças que você causou ali. Então, por isso que ele não pode voltar pro futuro que ele queria. Porque o futuro que ele estava não existe mais. E bom, ele decide então que vai salvar a Tinashe pra tentar mudar o futuro dela. Mas tipo assim, ele sumir, em tese, não faria muito sentido, porque aquele mundo se tornaria o mundo dele, né? Mas, tipo, meio que fez um pouco daquela ideia do Samurai Jack, né? Que o cara mata o pai, o cara mata o demônio e fica com a filha dele e vai pro futuro, tipo, pro passado, no caso, ele vai pro passado
derrota ele antes dele dominar o mundo e a filha dele some, sendo que, em tese, não faria muito sentido, porque no caso, o passado se tornaria o presente dela, mas ela some mesmo assim, porque o pai dela nunca existiu, então ela nunca foi gerada, mas, em tese, nessa ideia da viagem do tempo, não faria sentido, mas foi a escolha deles pra história, né? Assim como o Yonemite teve a dele, assim como o Ultimato teve, né? Tem várias viagens no tempo. Isso aí é como eu falei, mano. No momento que inventaram viagem no tempo, as histórias, pô, esculhambaram tudo, velho. Ela tem um futuro melhor, pelo menos, é o que ele pode fazer. Então ele vai lá e salva ela de ser usado como sacrifício e acabar virando uma bruxa no processo. A cena, de novo, é mal dirigida e não... Não, mas o Oda, ele também foi inteligente. Ele fez a viagem do tempo que só pula pra frente. Ela só pula pra frente, pô. E é foda, ele também não revela os segredos, então ela só pula pra frente e fica de bico calado também. Isso que é o foda. Então, foi uma viagem no tempo que não foi tão bem elaborada assim, ela só deu um pulinhos pra frente, pô, só isso. Causa muita emoção, porque o próprio vilão se mata. O caso nem tem, basicamente, eles lutando nem nada, porque ele vai tentar usar uma magia lá e não consegue, se mata no processo. E é anticlimático pra caramba. Então, de novo, coisas pequenas podem ser corrigidas, melhoradas. Caso que é óbvio que é anticlimático isso, então ajeita, melhora, deixa mais emocionante, pô. Pra mim, o que eu falei, seria demais eles explodirem o cara. Tipo, porra, podia ter explodido, ninguém ia reclamar, né, mano? Podia ser feio, podia ser uma parada assim, mas, porra, só explodir ele ia ser satisfatório, né? É só um sanguinho ele caindo morto no chão. E falando em emoção, tem a parte emocionante, que não é na luta. A luta acaba sendo meio mequetrefe. É despedida. Mas a Tinashe consegue parar todo o evento lá e tal, que ia destruir o reino, usando os poderes dela. Ela é muito poderosa desde pequena. E aí depois o protagonista informa ela do que aconteceu, que ele não vai poder voltar pro futuro, e ao ir pra lá e mudar aquele evento lá e salvar ela, ele nem existe mais naquele futuro, aquela... Cara, esse final foi muito Angel Beats, cara. Foi muito Angel Beats. O Tráfaga falou isso. Cara, foi muito Angel Beats. Ainda tem a musiquinha no final, cara. Só faltava ele se despedindo dela, sumindo diminuindo a opacidade do PNG, pô. Caraca, mano. Nossa, mano, que final Angel Beats. A versão dele. Despedindo ele ainda vai existir, mas uma outra versão dele, obviamente. Então ele desaparece. Então é uma cena bem triste aí, dela chorando e tal, porque ela tem esse negócio. Essa cena é forte, hein? Ter criado uma ligação com ele por 6 meses. Acho que é a melhor cena vamos dizer assim, questão de direção, porque a direção desse anime é bem complicada. Do anime inteiro, mas eu acho que é mais mérito da cena do que da própria direção mesmo, porque a cena é realmente muito triste. E a trilha pega muito bem, tá ligado? Os dois juntos lá. E aí ele desaparece. E bom, passou o tempo, ela virou a rainha lá do reino dela. Ela lutou em várias guerras, mesmo não ter virado uma bruxa, ainda é uma feiticeira muito poderosa, tem muita magia. Então o reino dela dessa vez não desapareceu. Eu tava gritando o nome do Oscar. Puta que pariu, nossa! É porque teve aquele negócio ali, fechou o olho e dormiu, né? Se ela acorda e começa a gritar por ele chorando. Nossa, caralho, aí eu desmontava em live. Caso nessa realidade. E aí mostra várias sequências lá e nossa, eu desmontava em live ainda, porque ele só vai nascer 400 anos depois daquilo ainda. Então não passou muitos anos aí necessariamente. Mas o ponto é que ela pega, depois de vários anos aí lutando como rainha desse reino dela, ela meio que se aposenta, passa o bastão aí pra outro, e aí vai pra uma câmara subterrânea no castelo e deita numa cama lá e moleque, ela vai esperar por ele? Criogenia mágico. Porra, caraca, o anime podia explicar isso aí, né, cara? Porra, pareceu mesmo que ela só ia descansar, né, mano? Não deu a entender isso. Porra, caraca, mano, que cara. A direção desse anime, puta que... Só pareceu que ela ia descansar, tipo, depois de tudo, né? Caralho, meu Deus do céu, cara, que direção porca, velho, não explica nada. Onde ela vai ser preservada aí com magia e vai ficar dormindo aí por um século até o protagonista aparecer e despertar ela. Então é quase a Bela Adormecida, né? Mas é meio que isso mesmo. Com essa magia, vai despertar ela quando detectar o protagonista. Porque ele ainda vai existir no futuro, só que ele ainda vai nascer. No caso, nesse momento, ele nem nasceu ainda. Então, o protagonista no futuro vai nascer, ainda vai ter aquele negócio da maldição e tal dele, e vai começar a procurar por curas. E aí existe esse reino de vários magos aí. E aí ele vai pra esse reino procurar por uma cura aí, e quando ele chega nesse reino, a Tinashe desperta. E aí inverte a situação. Essa é a parte mais interessante. Pô, interessante vai isso aí, inverter a situação comparado ao que tinha na primeira temporada. Na primeira temporada, ele era o atacante. O tempo inteiro pedindo pra casar com ela. Na próxima temporada é o contrário. Ela que já tá apaixonada por ele, por causa do passado aí, ter conhecido ele. Pô, essa dinâmica vai ser interessante, hein? Puta, mano, janeiro de 2025 tá ali, mas tá tão longe. E agora ela que tá querendo casar com ele. Então ela vira atacante da história. Tão longe. E ele também, pera, o que tá acontecendo aqui do nada? Essa mulher parece querendo casar comigo, ele tá desconfiado, obviamente.
Mas essa Tinashe aí dizem que ela é muito mais carismática, não tem spoilers cravados, certinhos, de coisas em detalhes, mas eu Bem que tenho do podia ter, grosso hein? da história e dizem que Eu essa aceitava, agora eu tô aceitando, hein? versão da Eu não curto spoiler, mas agora eu tô aceitando. Tinashe aí, que no caso não sofreu tudo que a outra sofreu, é muito mais carismática. E ela agora é atacante também. Então eu tô muito curioso exatamente com isso. Dela agora dando em cima dele, querendo conquistar ele de qualquer jeito e que ele case com ela. Vale dizer que não vai ficar um anime inteiro assim, não vai ser totalmente o contrário desse, que ficou uns 8 episódios com ele tentando. Vai ser bem mais rápido, porque tem outras coisas pra resolver na história. Pô, 8 episódios é pouco, ele ficou o anime inteiro tentando, pô. Mas ainda assim, vai ter essa dinâmica invertida. Ele já fez o trabalho dele, ele lutou pra caramba por ela, não dá pra dizer o contrário, e agora vai ser a vez dela lutar por ele. Então, só de pegar essa Só parte só de pensar já tô ficando feliz já, cara. Tá ali do lado, pô, tá ali do lado. no começo aí do próximo volume da história, eu quero ver essa Tinashe diferente, eu quero ver essa Tinashe atacante, dando em cima agora do protagonista. Vai ser uma mudança interessante. E na próxima temporada deve acabar de vez a história. Pode ser rushado também, porque tem mais 3 volumes pra adaptar, adaptaram 3, e tem mais 3. Depois desses 3 encerra a história. Então deve ter um final fechadinho lá, dizem que o final é bom, então não acho que ninguém vai ficar insatisfeito aí. Mas teve... Porra, é o que eu falei. Ó, a curto prazo, assiste até o episódio 11. Quando chegar em janeiro, tu assiste o 12 e continua, pô. A regra é simples, tá ligado? Tu quer ser feliz? Assiste até o 11 e deixa o 12 guardado ali na geladeira. Quando chegar em janeiro, lançou a segunda temporada, tu assiste o 12º e aí depois tu continua até com a segunda temporada, pô. Aí é só sucesso. Esse final aí, que ficou realmente difícil de entender pra muita gente, porque isso aí é o final do volume 3 da Light Novel. E tem mais 3 volumes depois disso, então a história continua. E eles aparentemente receberam um verbo aí pra adaptar tudo. No caso, 24 episódios aí, só que deram um intervalo. Mas o plano, aparentemente, desde o começo, como já tinha os 6 volumes do original, a história fechadinha lá, não, vamos adaptar todos esses 6 volumes, fazer um anime completo aí. Então, tá explicado pra vocês. Aquela cena final que ficou muita gente, pô, que isso, acabou. Me aliviou, já dá uma pequena aliviada já na alma, pô, porque... Pô, pareceu só que ela só assumiu o trono, foi deitar na cama dela, tá ligado? E descansar agora. E é isso, pô. É isso, final, pô. É isso. Jogou 11 episódios fora, pô. Jogou 11 episódios de construção de um belo de um casal, um desenvolvimento de um personagem interessantíssimo e mesmo não tendo muitas feições mais carismático do jeito dele, que é o Oscar, o matador de tubarões, né? Pô, Acabou a história assim, ela, no caso, virou uma rainha, mas vai dormir um pouco. Pois é, pô. Vai dormir pouquinho. ficou sem ele e tal, final triste, não. Se você souber, na verdade, o que ela tá fazendo ali, entrando num sono Aquela expressão, vou guardar num pote pra conservar, ela levou o pé da letra, pô. até ele aparecer no reino, e depois ela que vai ser atacante do negócio todo, aí você fica muito curioso, na verdade, doido pela próxima temporada. Mesmo que a adaptação não seja aquelas coisas, né? Infelizmente, não acho que vai melhorar muito na próxima, nesse sentido, em termos de direção e tal, mas em termos de história eu tô interessado. E, bom, gente, é isso. Esse é um anime que a história é muito interessante. Caso tivesse com um diretor Concordo. muito bom, eu acho que poderia sair um negócio sensacional, um anime memorável realmente. Mas que infelizmente vira aquele anime que, no caso, tem vários Concordo pra caraca. problemas e tal, com um casal até interessante, protagonista principalmente, mega atacante, mas que ainda fica a sensação de que, nossa, poderia ser tão melhor nas mãos de um diretor mais capacitado, ou que pelo menos tivesse gostado muito do original e tal, fosse melhor com o romance. Mas, infelizmente, não foi o caso. Não tem o que fazer. E agora é aguardar aí a próxima temporada pra ver essa Tinashe aí correndo atrás do protagonista. Estou bem curioso pra isso. E, bom, gente, é isso. Espero ter ajudado aí vocês com esse vídeo, que tava confuso com aquele final da temporada. Boa. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tá aí, família, tá aí. Respondeu as dúvidas do pessoal, né? Respondeu minhas dúvidas. Tô mais calmo agora. Tô mais calmo. Tô menos eufórico. Porque, caraca, mano, não tem como. É o que eu falei, não é que foi ruim. Não é que o final foi ruim. Ele é contextualizado de várias maneiras. Teve um episódio que eu achei até um pouco random, de certa parte, explicando sobre a história da lenda do herói que voltou ao passado, que vai resgatar, no caso, a mãe dele, né? Quer ser atacada por um bandido e ela se apaixona por ele, mas ele não pode ficar com ela, ele desaparece, coisa assim. Tipo, tinham sido essas coisas abordadas, os próprios orbes, né, que teve no episódio dos orbes, que acabou, o orbe que levou ele pro passado, né. Esses temas estavam sendo abordados desde o início, só que eles não tinham sido apresentados mesmo. Porque, também, a obra estava muito rushada, era uma trama em cima da outra, então, tipo assim, eram umas informações que eles jogavam ali, depois eles deixavam de lado e não trabalhavam depois.
Então meio que ficou mitigado. Vamos dizer assim. Essas informações ficaram mitigadas em volta do resto da obra. Aí quando chega no episódio 12 que eles querem trabalhar esse drama, né? E finaliza a história, vamos dizer assim, essa primeira temporada, cara, é literalmente de cair do segundo andar, mano. Tu literalmente não aceita. Eu não aceitei, pô. Eu não aceitei. Tá ligado? É aquele negócio. Não foi ruim, tá ligado? Foi. Tipo, é uma história bem construída, assim. Tá ligado? Tem seus problemas, obviamente. Mas não é como se isso abalasse totalmente. Mas o final que pega, porque o final parece que ela só ia dormir e não ia voltar mais, pô. Tá ligado? Que o final da história era o final da história da Tinashe, pô. Era isso. Ficou muito isso. Eu comentei isso no final do episódio. Mas sabendo agora que ela só vai, tipo. Vai dar um cochilo de 400 anos, agora tá mais entendível agora. Ela vai esperar o Oscar nascer, pô, pra ir passar. Pra ir atrás do homem dela, né, cara? Caraca, caraca. Ai, mano. O cara pensou a longo prazo. Tá, parei de brincar, mano. Foi um bom anime, cara. Foi um bom anime. Pra mim foi uma das surpresas da temporada. Ele tem muitos problemas. A produção dele é desastrosa. É desastrosa. Tem 2 episódios bem produzidos. Tem uma cena ou outra que é legal, mas a produção em si é totalmente desastrosa. São 10 episódios desastrosos. 2 episódios são bons, tá ligado? Tipo, no máximo 9,5, 2,5 no caso, que são bons. Vamos colocar assim nessa média, entendeu? Então, cara, gostei muito do anime, gostei muito. Eu esperaria ansioso pela segunda temporada. Tô feliz agora que saber que não acabou de um jeito totalmente. Não terminou igual Angel Beats, tá ligado? Não terminou igual Angel Beats. A despedida lá, né? Mas, enfim. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês também ficaram nessa também. Tipo, ficaram confusos, não entenderam nada, não sei o quê. Gostaram da história ou não, comenta aqui embaixo. Se é mais um anime aleatório da temporada que vocês viram também e estavam curiosos pra saber porque o final pegou todo mundo de surpresa, pode ser também. Comenta aqui embaixo. Aproveita e deixa o like, se inscreve pra dar aquela fortalecida e me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada. Incluindo o Iname de Memory, que já acabou, né? Mas quando lançar 2º de janeiro, eu irei assistir. Então, caso vocês queiram acompanhar, o link tá aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Valeu, família. Fui!